Então, olhem só, a gente vai começar a trabalhar esse capítulo 6, além da virada cultural, do mesmo livro que eu coloquei lá, tá bom? A gente não vai trabalhar o livro todo, só são os capítulos 2 e o capítulo 6. Esse capítulo é muito interessante, ele é muito legal, eu espero que vocês gostem, tá bom? Ele é tranquilo. Olha só, como a gente começa a trabalhar na ideia do que a gente está vivendo. Ele começa, o Peter Burke, falando que a gente não pode retroceder. Deixa eu marcar aqui circulando, ó. A gente não pode retroceder no tempo e prever as tendências de expansão ou retração social. Ah, mas professora, qual seria essa ideia de retração social? Tudo aquilo que o Peter Burke começava a falar desde meados de 1930, ele estava começando a analisar a ideia de se tornar isolado. Só que quando ele fala que esse quesito é isolado, ele dá um leque infinito de opções, que esse isolamento pode ser por questões religiosas, pode ser por questões de guerra, pode ser por questões de pandemia. Em 1930, ele já começava a declarar isso, não que a pandemia que a gente esteja vivendo, infelizmente, hoje seja a primeira, mas para a gente começar a perceber que tudo isso está sendo interferindo na questão histórica também, e os relatos históricos. Então, quando ele fala assim, ó, essa retração social, essa retração nada mais é, vou puxar para cá, tá? Nada mais é do que esse isolamento social. E quando ele fala desse isolamento social, ele questiona. O isolamento ele pode ser voluntário, que a gente sabe muito bem, eu quero me isolar do mundo e para todos, e isso daí acontece com mais, digamos assim, cotidianamente do que a gente possa imaginar, ou ato involuntário, que é o que a gente está vivendo hoje, que a gente está sendo obrigado a nos isolar, mas não pela nossa própria vontade, mas sim por uma necessidade, e eu brinco até por uma questão de sobrevivência, né? Aí eu coloquei o conceito aqui para vocês, só para a gente deixar muito claro, ó. Essa retração social, a gente chama de quê? De isolamento social, o ato voluntário ou involuntário de manter-se um indivíduo isolado do convívio com os outros ou com a sociedade. Isso daí tem vários estudos históricos falando dos benefícios e do malefício de uma pessoa viver isolada. Ah, mas professora, por quê? Porque a gente nunca, mas nunca, a gente nunca esquece que o homem é um ser, só anotar aqui, ó, é um ser social. E quando a gente diz que o homem ele é um ser social, a ideia humana é viver em sociedade. Ele não é que ele foi criado para viver em sociedade, mas é o instinto humano que é capacitado para viver em sociedade. Então, quando ele começa a viver isolado, alguma coisa de errado está acontecendo, ou por uma questão de doença mesmo, principalmente a questão de depressão. E a gente sabe muito bem que em meados do século XXI, início mesmo do século XXI, lá nos anos 2001, esse índice de depressão ele começou a assolar com muita mais intensidade ao nosso redor. Até aí tá tudo bem? Vocês concordam com essas ideias do Peter Burke? Isso daí não são ideias minhas, tá? São ideias dele. Vocês concordam com essas ideias? Sim ou não? Sim, professora. É assim, Sim. essa ideia da depressão é muito séria. Eu não sei se vocês já tiveram alguém ao redor de vocês com isso, ou se já vivenciaram isso, mas é muito séria. E geralmente é vista como preconceito pelas outras pessoas, como sendo assim, a pessoa não tem amor à vida, alguma coisa desse gênero. E não é bem assim. Isso daí tem um fundo social muito mais intenso, né? Posso avançar? Realmente. Pode sim. Obrigada, gente. Aí eu coloquei aqui o exemplo que ele mesmo dá, tá bom? Qual é esse exemplo da questão do isolamento social? As epidemias e pandemias, que a gente está vivendo isso daqui, a gente sabe disso melhor do que ninguém nesse exato momento. A questão das guerras, tá bom? A gente vai ver a análise de guerra, não que a gente venha estudar causa, consequência, modo de guerra, mas
o que que essa guerra traz de benefício ou de malefício para o âmbito social? Será que quando esses governos que se envolveram em grandes guerras começaram a associar essas disputas mesmo, eles estavam pensando neles mesmos, neles próprios, em crescimento, poder, coisas desse gênero, ou eles estavam pensando na sociedade de um modo geral? Isso tudo são questionamentos que devem ser feitos tanto pela essa questão histórica propriamente dita, mas por nós, que querendo ou não, a nossa vida está atrelada a todas essas questões, tá bom? Também o isolamento devido à violência, e a gente também vive isso. Se vocês forem reparar, e vocês podem reparar isso 1000 vezes melhor do que eu, cada vez mais as pessoas elas tendem a se isolar nas suas casas com receio da violência. É ou não é verdade isso? Sim. É verdade, professor. Inclusive, hoje aconteceu um episódio sinistro. Ai, meu Deus, quer falar? É. Eu cheguei na minha casa, estava toda revirada, né? Meu Entraram Deus. aqui procurando, acho que dinheiro, porque não levaram nada além de 2 pendrives e somente isso, Nossa, né? ainda bem que não Então, levaram nada, mas assim, o susto fica para sempre, né? com certeza. Então, Não, aí, tipo assim, se não estiver em casa, as pessoas invadem, se sair, a gente pode ser roubado. Então, é o que a senhora está falando realmente do é, nosso cotidiano. eu só fui assaltada uma única vez na frente da minha casa e assim, a marca ficou para sempre, porque colocaram uma arma na minha cabeça na frente de casa. E Nossa. eu era assim, eu era bem mais jovem. Aí eu lembro que a minha única reação foi correr, entendeu? Eu olhei pro cara e saí correndo na rua, gritando que era ladrão, e depois que eu me toquei do que eu tinha feito, então eu chorava compulsivamente, porque ele podia ter me matado lá naquele exato momento. Aí qualquer pessoa que é estranha que aparece do meu lado, eu me tremo mais do que vara verde, desde esse fato. E já faz uns 7 anos isso. Nossa. Isso é, mas tá tudo bem aqui, graças a Deus. Graças a Deus que vai permanecer assim. Ó, outra questão. A depressão, que a gente já analisou também, né? E as doenças chamadas, as doenças socioemocionais, assim chamadas, que qualquer pessoa está suscetível a essas doenças, e o sistema religioso, que também tem esse impacto de isolamento, principalmente a questão dos monges, que eles têm esse impacto de isolamento, né? Então, isso daqui, ó, a gente vai começar a analisar. O que a gente vai analisar seria esse movimento de guerra, de violência, e eu coloquei um outro fator aí da questão das emoções, que entra nesse item de depressão, tá bom? Então é isso que a gente vai começar a analisar. Olha só, o que é que eu coloquei aqui? O que foi a minha primeira frase de hoje? Tudo que está ao nosso redor faz parte da história e interfere diretamente nela. Professora, tudo o quê? Tudo que a gente possa imaginar. As nossas relações com a família, as nossas relações com o trabalho, a questão política, a questão econômica, olha a N aqui, né? E também a questão social, a questão religiosa, tudo que está ao nosso redor acaba interferindo no mecanismo histórico e no nosso dia a dia. Se a gente colocar o exemplo da Giovana, infelizmente o que aconteceu com ela vai deixar marcas assim por um bom tempo, se a gente não for analisar para sempre, né? Então, essas questões familiares, essas questões isoladas, interferem sim no nosso dia a dia. Porque a gente precisa entender que tudo realmente é história, mas existe aquela história dos fatos históricos grandiosos que a gente estuda aí nos livros de história, vê nos filmes, vê nos documentários, e tem aquelas histórias particulares, que só interessa a mim, a minha família ou aos meus amigos, e enfim, tá bom? Aí, começando aqui, ó. Isso daqui eu acho bem interessante para a gente analisar, e a gente pode passar um bom tempo nisso, analisando, se a gente for, se a gente quiser. O que que a gente diz aqui, ó? Olha para o quadrinho laranja bonitinho que eu coloquei aí. A cultura
e a política estão presentes em muitas produções sobre simbolismos e governos nacionalistas. Desse fragmento que o nosso amigo Peter Book ele expressa, a gente pode retirar 2 questionamentos que a gente precisa analisar esses questionamentos com muito cuidado. Primeiro, quando ele fala que cultura e política estão presentes nas produções dos simbolismos e dos governos nacionalistas, primeira questão, o que significa simbolismo? E segunda questão, o que são governos nacionalistas? Alguma das duas, Juliana e Giovana, vocês têm ideias sobre isso ou não? Sem medo de ser feliz, tá? Nossa, já ouvi falar muito de simbolismo, mas Ó, só uma dica que vale ouro. Esses atos simbólicos ou simbolismo, eles estão relacionados sempre com a questão da pátria, com a questão do amor, valorização pela pátria. Se a gente for analisar, Giovana e Juliana, esses atos do simbolismo aqui são os atos que eu vou começar. Depois eu anoto aí para. Eu não sei se vocês estão anotando, mas eu tenho mania, eu já falei isso para vocês, né? Esses atos de simbolismo seriam aquela ideia que os símbolos nacionais, os símbolos pátrios de uma determinada nação, eles começam a ser vangloriados, eles começam a ser valorizados. E a ideia dessa valorização é valorizar desde os pequenos atos nacionais até aqueles atos nacionais gigantescos, grandiosos. Então, esses símbolos, eles vão estar espalhados pela nação que às vezes a gente nem percebe, que seria a questão de um monumento histórico que está sendo valorizado ou que está sendo exposto, da bandeira nacional, do hino nacional. Ah, mas professora, para que tudo isso? Para que aquele povo ele se sinta pertencente àquela nação. Como se eu dissesse assim, olha, não mexe com a minha nação, não mexe com a minha pátria, não mexe com nada disso, porque eu sou de lá e eu vou defendê-la. Se a gente for observar, uma das nações que tem mais esse teor simbólico são os Estados Unidos. Se vocês começarem a observar os filmes americanos, as séries americanas, sempre vai ter um símbolo pátrio. Às vezes é uma bandeira minúscula, lá longe, que é filmado, mas vai aparecer, tá bom? Quando é, por exemplo, um filme brasileiro, sempre vai aparecer o Cristo Redentor, o Corcovado, ou coisas do gênero. Então, essas ideias desses símbolos é a ideia de valorizar uma nação. Conseguiram entender isso agora? Sim ou não? Sim, professora, e essa questão das bandeiras aí, como a senhora falou, dos Estados Unidos, eu já tinha observado, já tinha comentado com os meus amigos mesmo, que isso aí é um fato. Não é, às vezes o filme não tem nada relacionado à questão desse ideia política, ideia socioeconômica e tudo mais, mas vai aparecer a bandeira norte-americana, flutuando, sabe Deus aonde, mas vai aparecer a bandeira lá. Eu até brinco que a bandeira surge do nada, sabe? Então vamos lá, olha só. O que são esses simbolismos? Vocês estão anotando alguma coisa ou eu preciso anotar aqui? Sim, professora, eu anoto tudo que você está falando, o que está passando no slide, eu estou anotando. Não, é só para eu ter certeza, porque como, Juliana, eu tenho a mania de anotar, vai que, né? Então eu vou anotar aí para vocês anotarem também um de vocês, tá? Tá bom, O que obrigada. são... Valeu, amor. O que são esses simbolismos? Ó, é a ideia de valorização dos elementos nacionais. Se a gente perguntasse assim, mas qual é o objetivo desses atos do simbolismo com essa ideia da valorização dos elementos nacionais? É o fato do chamado pertencimento, rapidinho que eu escrevi errado ali, pertencimento de uma nação.
eu vou me fazer pertencer, eu vou me sentir parte daquela nação. E eu já vou dar um exemplo justificando isso, tá bom? Então esse fato aqui, ó, é o fato do pertencimento a uma nação, meninos, olhem só, esse ato aqui, ele pode até não ser tão usado hoje em dia, mas indiretamente ainda é, eu já vou dar o exemplo. Mas isso daqui era muito, muito utilizado no início do século XX, principalmente no período de guerra. Tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial, são atos simbólicos, valorização do simbolismo. Mas por quê? Porque a guerra vai acontecer e os governos sabem que essa guerra vai acontecer, então eu preciso da população ao meu lado. E eu preciso incentivar o amor da população por aquela pátria, porque se caso eu precise dela para aumentar o número do exército, ela não vai me dizer não. Ela não vai dizer assim, o que eu vou ganhar indo para o exército? A minha vida está em jogo, eu posso morrer. Então, isso daí era muito importante nesse período. Aí, se a gente pensar hoje, se convocar alguém para ir para uma guerra, principalmente brasileiro, ele vai perguntar, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar o que com isso? Eu vou colocar minha vida em risco por uma nação que não me dá nada? Por quê? Porque a nossa cultura nacional, ou a nossa cultura atual, a gente não foi ensinada a adorar e a vangloriar essa nação. Conseguiram perceber a diferença? Sim ou não? Falem para mim, por favor. Sim, professora. Ainda mais hoje, né? Chama alguém para ir para uma guerra que o Brasil esteja envolvido para ver a resposta. Agora, o que são os governos nacionalistas? Qual é a ideia de vocês sobre esse governo nacionalista aqui? Consegue formular alguma coisa? Não? Ninguém. Ju? Giovana? Aqueles que... deixa eu ver como falar. São revolucionários da sua nação, que defendem a sua nação. Algo do tipo assim. É isso, Giovana. É mais ou menos isso, só que, infelizmente, Giovana e Juliana, a característica desses governos nacionalistas não é muito boa, tá bom? Não é muito boa, porque é a característica de um governo extremamente autoritário. Esses tipos de governo nacionalistas aqui, que é o que o Peter Book fala nessa cultura política, são governos que utilizam o elemento nacional, mas como forma de manipulação para conseguir o que ele quer de uma sociedade. Então, eles formam os governos extremamente autoritários. Tanto que o exemplo que a gente dá são exemplos de governos bem cruéis, tá bom? Exemplos de governos bem cruéis. Meninas, eu posso dar meu exemplo ou vocês estão anotando isso daqui? Eu estou anotando, mas pode dar, professor, o seu exemplo. Não, é porque eu vou passar para colocar a imagem. Mas se vocês estiverem anotando, eu espero 2 minutos sem problema. Já terminei. Pode passar, professora. Obrigada. Olha só, olha os nossos exemplos. São exemplos bem cruéis, tá bom? Por que eu estou falando isso? Essa primeira imagem é o finzinho da Revolução Francesa e início do chamado Império Napoleônico. A gente tem ideia que o Napoleão ele foi gente boa, digamos assim, ele foi adorado pela nação, ele realmente foi adorado pela nação, mas ele tinha medidas ditatoriais bem cruéis, tanto que ele era conhecido como um ditador em toda a região francesa. Ele pintava e bordava na região.
A única diferença é que ele não praticava tortura, crueldade, mas tirando isso, ele aumentava os impostos da população quando ele bem queria, ele colocava só a elite no sistema religioso e educativo, só era a elite que tinha vez. Então, assim, promoveu uma diferença social muito grande nessa sociedade da época de Napoleão. Bem aqui embaixo, eu nem preciso falar. Está aí, ó, o governo de Hitler, esse movimento da suástica. É a mancha negra da Alemanha. E a Alemanha não nega isso, tá bom? E a Alemanha não nega isso. Se a gente for analisar a história desse rapaz, é a história mais cruel que vocês possam imaginar. A biografia dele, eu te juro que eu parei de ler, eu acho que perto do fim, porque eu falei que eu mesma ia enlouquecer, entendeu? Porque, assim, a justificativa dele para iniciar a guerra não tem cabimento nenhum. Ah, mas professora, qual é essa justificativa? O Hitler ele tem uma história assim bem deprimente de vida. Eu não vou negar, a história dele como criança foi uma história bem sofrida e tudo mais. Quando ele tinha mais ou menos 18 anos, ele participou da Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial ele sofreu um mecanismo de tortura por um judeu. E ele ficou com o rosto queimado com os gases químicos que foram utilizados pela guerra, mas quem atirou esses gases foi um judeu. E nesse mesmo período, ele contraiu uma doença venérea com uma prostituta judia. Então aí ficou aquele pavor, ódio em cima dos judeus, tá bom? Em cima dos judeus. Ele só vai fazer parte do exército porque ele não foi aceito como um artista na Academia de Belas Artes da Alemanha. O desenho que ele fez para apresentar, para ver se ele ia ser aprovado nessa Academia de Belas Artes, era um desenho horrível. Ele foi recusado 2 vezes. E o desenho dele o primeiro era de uma criança ensanguentada no meio de uma rua. O segundo desenho era de um rapaz que tinha levado facadas e ele estava numa cadeira ensanguentado. Então, assim, é claro que não ia ser aceito pela Academia de Belas Artes da Alemanha. Logo após isso, ele funda o Partido Nazista. E os ideais do Partido Nazista era vangloriar a imagem dele e vangloriar a imagem da Alemanha e destruir todas essas camadas consideradas submissas, que seriam os judeus, a questão dos negros, asiáticos, muçulmanos, os ciganos e assim vai. Então, assim, são momentos históricos marcados pelo nacionalismo, mas de muita crueldade, tá bom? Então, aqui é a Segunda Guerra. Bem aqui, esse rapazinho é o Mussolini. Mussolini, que é o precursor do chamado fascismo italiano. O fascismo e o nazismo, bem aqui, ó, o fascismo e o nazismo, eles são muito parecidos com a ideia do autoritarismo, de perseguição às camadas mais baixas, de vangloriar a sua nação. Claro, aqui a Alemanha e aqui seria a região da Itália, o ato de praticar tortura, experiências cruéis, tá bom? Experiências cruéis. Então, assim, é característica de um governo nacionalista. Aí eu peguei um exemplo de um governo brasileiro, inclusive o Peter Burke, ele dá esse exemplo, que é o exemplo de Getúlio Vargas. Isso aqui, ó, é o lema do governo de Getúlio Vargas. Brasil, ame ou deixe. Getúlio Vargas é uma incógnita para a vida de todo historiador, para a vida de qualquer pessoa que estude realmente ele, porque ele tem pontos positivos e vangloriados por isso, tá bom? Mas ele tem pontos negativos e muito cruéis. Ele praticava a questão da perseguição, censura, tortura, mas ao mesmo tempo, ele promoveu um crescimento econômico, ele criou a questão da campanha do gás, da Petrobras,
Petrobras é a criação dele. Então, assim, ele tem ponto positivo e ponto negativo. Mas, infelizmente, de uma forma geral, todos esses 4 exemplos aqui são exemplos que a gente tem de governos nacionalistas, tá bom? Nacionalistas. Meninas, conseguiram perceber essa ideia desses governos nacionalistas na prática? Falem para mim, por favor. Sim, professora. Ó, eu tenho probleminha com a Segunda Guerra Mundial. Eu sempre falo isso, assim, porque eu gosto muito de explicar guerra, eu me amarro em explicar em guerra, me empolgo horrores explicando, mas quando chega na Segunda Guerra Mundial, eu sempre saio deprimida, decadente, querendo chorar, porque é uma guerra sem sentido nenhum, entendeu? Quando vem a questão da câmara de gás e por que ele criou a câmara de gás, a história passa a ser mais cruel ainda. Enfim, deixa quieto, né? Eu coloquei um exemplo, uma imagem da câmara de gás para vocês. Meninos, até aí tá tudo bem, né? Sim, professor, tudo certo. Tudo Sim, certo. professora. Bora. Eu coloquei aqui, ó, para a gente continuar na nossa teoria. O que o Peter Burke fala, tá bom? Ele fala assim, ó, a história da alta cultura é uma ausência dos estudos culturais. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sempre tem na cabeça, ou tem aquela ideologia de estudar as grandes sociedades. As grandes sociedades. Ou é a sociedade europeia ou é a sociedade americana, mas aquelas sociedades menores, ela fica nesse termo ausente. Então, assim, geralmente, eu vou colocar aqui rapidinho, ó, sociedades menores ficam de lado, né? Ficam de lado. E isso daí é um problema. É um problema para a gente, é um problema para a questão social, é um problema generalizado. Porque se a gente tem aquela ideia que a gente sempre precisa estudar as grandes sociedades, no nosso imaginário não existe nada ao redor. É só a Europa, Estados Unidos e, digamos assim, África, Ásia. Geralmente a gente torce a boca para estudar esses elementos. Por quê? Porque essa história tradicional realmente deixou isso de lado, deixou isso meio que abandonado, tá bom? E isso é um problema gravíssimo. Aí, seguindo essa mesma linha, ó, a preocupação da cultura nacional em tempos de guerras culturais em nome da identidade de uma nação. Geralmente, as grandes nações entram em conflitos grandiosos, conflitos importantíssimos para defender um elemento cultural. E geralmente esse elemento cultural ele se torna mais arrasado, mais destruidor, mais decadente depois desse movimento da Grande Guerra do que antes da guerra tivesse acontecido, tá bom? Por quê? Porque a gente não precisa defender um elemento cultural com uma guerra. Esse elemento cultural ele pode ser defendido com a ideia de valorização de cultura. Só quando a gente passa a entender, que esse elemento chamado cultura não existe diferença, ó, não existe diferença entre uma e outra, entre as regiões, entre os diversos elementos culturais. E quando a gente passa a entender que esse elemento aqui, que não existe diferença, promove o que a gente chama de diversidade, promove o que a gente chama de diversidade, essas guerras que estão acontecendo desde do início do século XX, início do século XIX até hoje, se a gente for analisar, não fazem sentido nenhum. Não fazem sentido nenhum. Porque a grande maioria desses movimentos que são políticos é para vangloriar uma nação, é para adorar uma nação e tudo mais, elas tornam uma nação decadente, arrasada economicamente e, assim, número de órfãos gigantescos, cidades destruídas, muitos feridos, muito mutilados. Então, assim, qual é a valorização que trouxe com isso? Se a gente for analisar, nenhuma.
de ambos os lados, tanto o quem vence a guerra quanto quem perde a guerra. Concorda com isso ou não? Sim, é verdade. A gente tem que começar a entender, e a gente sempre estudou isso, vocês estudaram isso no ensino médio de vocês, que quando fala assim, quem ganhou a guerra foi, ganhou fulano de tal, então tá tudo perfeito lá. Não tem essa história, na prática não tem essa história. Tanto que quem ganha a guerra quanto quem perde a guerra está completamente arrasado, está completamente destruído. A diferença é a intensidade. A diferença é a intensidade. Porque quem perde essa guerra, geralmente o número de mortos é muito maior, está completamente endividado, a cidade está completamente destruída, arrasada, acabada, tanto na economia, agricultura, indústria, etc. Agora, quem ganha a guerra, eu também estou sofrendo isso, só que a intensidade é menor, tá bom? A intensidade é menor. Meninas, eu posso avançar ou tem algum problema? Não, professora, só no... lembrando aqui de um trecho do livro que ele fala sobre as guerras, que além de todos esses fatos ocorrerem, as pessoas ficam muito abaladas e o que eu entendi do que ele falou, né, é Uhum. que algumas doenças emocionais, como a depressão, elas também são geradas aí depois de todo Isso. essa guerra, de tudo isso, porque é um fator que leva a isso, né, também. É. Eu li um livro uma vez, Giovana, agora eu sou péssima em nome de livro. Eu tenho que anotar tudo, senão eu esqueço. Eu li um livro uma vez que era o relato de um sobrevivente. Lembrei o nome do livro. Era um sobrevivente da Segunda Guerra. E esse sobrevivente da Segunda Guerra era um conjunto de inúmeros relatos de pessoas que lutaram na guerra. E um desses relatos, assim, ficou bem martelando na minha cabeça por dias, porque ele falava assim, ele era um soldado alemão e ele tinha que se proteger sobre todos os princípios da guerra e tudo mais. A Alemanha foi derrotada e ele foi solto. E ele não conseguia dormir sozinho. Ele passou anos e anos fazendo tratamento psicológico seríssimo, porque ele não conseguia dormir sozinho, não conseguia apagar a luz de nenhum ambiente aonde eles estavam, e ele tinha medo de qualquer tipo de barulho, foguete, fogos de artifício. Então, para ele era uma tortura, porque ele lembrava das cenas dos bombardeamentos. Então, assim, eu não vivi nenhum mecanismo de guerra, vocês não viveram nenhum mecanismo de guerra, mas passa pela nossa cabeça que isso pode ser aterrorizante dessa tal forma, tá bom? Dessa tal forma. E tem um filme muito bonito, esse filme, que eu acho que ainda tá passando, às vezes passa no Now, sabe? Que é Até o Último Homem. Até o Último Homem. Eu não sei se vocês já assistiram. Ah, eu já assisti. É É linda a lindo esse história. filme, né? É lindo esse Já filme. assisti, professora. E tem uma parte, assim, não contando a história toda, mas tem uma parte que também é chocante sobre isso, que é daquele rapaz que ele tem muita terra nos olhos e a figura principal, que eu não lembro o nome, ele joga água e ele fala assim, eu pensava que eu estava cego, porque, assim, tudo em mecanismo da guerra se torna um ato muito maior, muito surpreendente do que a gente possa imaginar, entendeu? Que a gente possa imaginar. E aí, se a gente for relatar filme, tem vários, assim, tem vários. Na Segunda Guerra Mundial tem um filme, é o último que eu conto, tá? É muito legal, e esse filme é difícil que só de ser encontrado. Aí, às vezes, quando passa, eu paro tudo para assistir, sabe? A Vida é Bela. Inclusive, eu nunca nem encontrei no YouTube. A Vida é Bela é a história é história real. E a história é bem marcante porque, assim, são judeus que eles estão sendo recolhidos para o campo de concentração e é um casal e uma criança. E a criança, ela tinha um sonho de ganhar do pai dele, no aniversário, um tanque de guerra. Aí o pai, ele vai para o mesmo campo de concentração que o seu filho e ele esconde a criança.
e ele passa a burlar todas as regras do campo de concentração para dizer que a criança não está em guerra, que aquilo tudo que está acontecendo é uma competição para que no final quem ganhar os maiores pontos vai ganhar o tanque de guerra. Então ele enfrenta, digamos assim, os soldados nazistas dizendo que ele sabe falar alemão, mas ele não sabe falar nada de alemão. E ele mente, ele dá um diálogo para a criança todinho, dizendo assim, olha, tu tem que fazer isso, tem que se esconder, tu não pode chorar, tu não pode reclamar de fome, porque você está numa competição para ganhar um tanque de guerra. E no final, essa criança ela vê o pai sendo fuzilado. Então, assim, a história todinha do livro e a história do filme foi contada por ele. Então, assim, tem vários outros relatos se a gente for analisar aí, né? Dos chocantes aos mais brandos. Tudo bem até aí? Sim, tudo Tudo bem. bem, professora. Eu sempre fico meio mal quando a gente fala sobre isso, eu não sei vocês. É porque o assunto em si, e assim, não esse exemplo que a senhora falou, mas eu já assisti outros filmes também, assim, que falam, né, sobre guerras, e é nítido, né, como é que as pessoas, elas ficam durante e após, né, o período, né, de guerra, como é que muda totalmente. É muito triste, eu não queria viver isso, não. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, a cultura política é uma expressão da necessidade de lidar os domínios, focalizando as atitudes ou noções políticas de diferentes grupos ou as maneiras pelas quais as atitudes são instaladas. É só um conceito sobre o que é cultura política. Seria essa necessidade que a gente tem, ou de uma sociedade de uma forma geral tem, de lidar com todas essas formas de dominação. E querendo ou não, se a gente gostando ou não, a sociedade precisa disso. A gente precisa de um elemento social de poder, tá bom? A gente precisa de um elemento social de poder. E esse poder que ele passe a comandar a sociedade. Claro que aí a gente extrai, só disso daí a gente extrai ponto positivo e ponto negativo. Porque esse ato de comando não é um ato de autoridade, não é um ato de autoritarismo, é um ato de comando para guiar essa sociedade, guiar essa comunidade por um bem comum. E esse bem comum seria essa ideia aqui, ó, de desenvolvimento, tá bom? Desenvolvimento social, desenvolvimento educativo, político, de saúde e tudo aquilo que a gente bem sabe que rege uma sociedade. Ah, mas por que a gente tem que frisar nesses pontos? Porque se a partir do momento que a gente pensar que essa ideia de cultura política, que essa ideia de poder é uma ideia ruim, essa sociedade ela se torna anárquica. Então, o princípio da anarquia. Vocês lembram disso no ensino médio de vocês? A questão da anarquia? Sim ou não, galera? Mais ou menos, professora. Cadê a Giovana? Oi, professora. Lembra disso? Um pouquinho, lembro vagamente de ouvir falar no colégio. Não tem medo, não. É coisinha fácil, simples e tranquila, mas bem cruel, tá bom? Tanto a Ju quanto a Giovana. Olha só, dividindo aqui a palavra, bora pela origem da palavra. Prefixo ana ou prefixo an significa não negação, ou ausência. Não negação ou ausência. O sufixo arquia significa poder ou estado. Aí a gente tira o conceito de anarquia. A característica de uma sociedade anárquica é a característica da ausência do poder do Estado. A ausência do poder do Estado. O que isso daqui significa? Significa que numa sociedade atribuída pelos princípios do anarquismo, não existe uma lei estatal.
Então, isso daqui é marcado, ó, pela ausência de lei. Não existe lei maior, existe a lei individual. Então, se a gente for dizer outra marca, é uma ideia do chamado autogoverno, tá bom? Uma ideia do chamado autogoverno. Como assim? Eu me governo, a Juliana se governa, a Giovana se governa. Eu tenho a minha lei, ela tem a lei dela e a Giovana tem a lei dela. E eu vou dizer o seguinte, não existe propriedade privada, tudo é de todo mundo, não existe igreja, não existe partido político, não existe Estado, não existe exército, não existe nada disso. Porque o governo anárquico é contra isso, é contra qualquer sistema de poder. E o que é pior de tudo isso? Porque uma sociedade anárquica, ela gera o caos. Ah, mas professora, por que vai gerar o caos? Porque se eu enfrentar a Juliana em algum princípio de lei, de propriedade e tudo mais, eu vou dizer que a minha lei é maior do que a dela. Mas a Juliana vai se defender dizendo não, a minha lei é maior do que a sua. E a gente vai entrar num pé de guerra. E esse pé de guerra vai se tornar generalizado numa comunidade gigante. O que vai acontecer? Um caos em cima de um caos. Aí por isso que a gente precisa, mesmo que a gente não goste disso, a gente precisa de um sistema, de uma sociedade que tenha esse poder. Agora tem que ser organizado, entendeu? Esse poder tem que ser organizado. Esse poder tem que desenvolver a sociedade de uma forma geral. Eu não posso ter um poder que desenvolva a sociedade só de um lado, visando, digamos assim, só a camada X e esquecendo da camada Y. Porque se isso acontecer, vai gerar um caos do mesmo jeito, porque vai aumentar a desigualdade social, tá bom? Conseguiram entender isso? Sim ou não? Sim. Isso é bem cruel, né? Ah, só uma ideia de curiosidade para quem quiser. Esse sistema anárquico, ele existiu, tá bom? Em um determinado tipo de governo, na região da Rússia. Desculpa. Na região da Rússia, no finalzinho do século XIX. No finalzinho do século XIX. Depois de 7 meses, mais ou menos, da anarquia reinando na região russa, e percebendo que esse sistema não ia dar certo, que estava uma revolução, uma revolta generalizada, o próprio governo parlamentar russo, ele chegou a proibir esse sistema anárquico, tá bom? Esse sistema anárquico. Apesar de que teve campanhas políticas aqui em Manaus, dos governos anteriores, que tinha um rapazinho que defendia o anarquismo com todas as forças. Era um senhor até, um senhor barbado, de barba bem comprida. Ele defendia que a sociedade deveria ser anarquista, que não deveria existir Constituição, não deveria existir nada. Enfim. Meninas, até aí tá tudo bem? Sim, professora. Tudo perfeito, né? Eu posso passar? Vocês estão anotando? Por mim, pode passar. Pode Giovana? passar, professora. Pode Posso? passar. Obrigada. Aí, ó, a gente chega nesse questionamento que eu quero ouvir de vocês, tá bom? Toda essa ideia que a gente discutiu do nacionalismo é uma ideia boa ou é uma ideia ruim para a sociedade? Uma por vez. Esses princípios nacionalistas é bom ou é ruim para uma sociedade? Assim, na minha opinião, ela consegue estabelecer uma certa ordem, né, na sociedade. Então, para mim, parcialmente, ela é boa, sim. Giovana? Trazendo para atualmente, não funcionaria, né? Porque eles são autoritários e hoje a gente preza muito pela democracia. Eu sempre defendo a questão do equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio deveria ser marca de todos os governos. Porque, assim, esse governo ele deve ser autoritário, entre aspas. Professora, Oi, tá falhando o seu áudio. tá falhando?
Eu acho que deve ser a internet, a oscilação da internet, né? Melhorou agora? Isso, ela pode repetir, por gentileza? Sem problema nenhum. O que eu estava falando, Giovana, a ideia é a seguinte, que deve ser defendido, num sistema de governo, princípio nacionalista, uma ideia de equilíbrio, tá bom? Porque, assim, a sociedade ela precisa de um direcionamento. É necessário esse direcionamento. E esse direcionamento, geralmente, ele vem pelo poder autoritário. Mas esse autoritarismo, na verdade, radical demais, ele leva à questão do abuso de poder. Então, esse autoritarismo ele deve ser ponderado. Ponderado até que ponto? O ponto que a sociedade viva com liberdade, com princípios e direitos e deveres iguais. Então, assim, não é que eu venha abolir todos os princípios nacionalistas, mas não é que eu venha concordar com todos os princípios nacionalistas. Eles devem caminhar junto para essa sociedade se desenvolver e para todos os membros dessa sociedade terem os mesmos direitos, os mesmos deveres em todos os âmbitos. A questão política, a questão econômica, a questão social. E isso, infelizmente, se a gente for analisar, se a gente começar a analisar, a gente peca muito, porque os sistemas de governo eles tendem a privilegiar uma determinada classe, ou é a alta ou é a baixa. Eles não conseguem visualizar que uma nação é dividida em classes sociais. E se essas classes sociais se tornarem cada vez mais desiguais por causa dessa rigidez governamental, as situações econômicas, políticas, tudo vai piorar gradativamente, tá bom? Conseguiram entender essa análise ou não? Sim. Todo mundo tá de boa? Giovana, Ju? Sim, então agora Sim, sim. professor. Graças a Deus. Ele tá doendo a minha cabeça. Posso avançar, né? Entender o questionamento, né? Pronto. Chegou no ponto que eu queria. Olha, o ponto mais legal. Bora questionar isso aqui. Isso daqui, meninas, é a afirmação do nosso amigo Peter Burke, tá? A afirmação dele. Ele falava assim, ó, cultura política da violência trata da guerra, circular aqui, tá? Trata da guerra como culturalmente construídas e seus efeitos na própria cultura mais do que o determinismo militar. Ele está querendo dizer mais ou menos o seguinte, que esses governos, eles acham que o processo de guerra é um processo de guerra necessário, como se essa sociedade não pudesse progredir, desenvolver, crescer, se não houvesse guerra, tá bom? Se não houvesse guerra. Aí a gente tem que chegar assim, ó, de uma forma geral, claro, com todas as suas especificidades de cada movimento histórico, de cada guerra estudada. Quando a gente fala esse mecanismo aqui de guerra, em sua grande maioria, todas elas estão relacionadas à disputa de terra. Todas elas estão relacionadas à disputa de terra. Eu quero conquistar a terra X, eu perdi a terra X, eu quero conquistar a terra assado, cozido. Mas por quê? Porque terra, para um governo e para uma sociedade, significa poder, tá bom? Terra é igual a poder. O que que significa isso? Que se eu não tenho essa terra, eu vou fazer de um tudo para conquistar. E esse de um tudo é através, infelizmente, desse mecanismo de guerra. E se eu tenho essa terra, eu tenho que proteger, porque a qualquer hora, qualquer nação pode invadir e dominar. Ah, professora, isso acontece hoje? Acontece, acontece. Não no mundo ocidental, mas no mundo oriental, a disputa que está acontecendo até hoje é disputa territorial. Aí depois, se a gente começar a analisar, entra outros princípios, outras questões. Entra a questão de terra, aí entra a questão religiosa, aí entra a questão econômica, e por aí vai. Mas o foco central, ó, é a questão de terra. Quer um exemplo atual?
Só para saber, que é um exemplo atual. A questão da guerra no Oriente Médio, a disputa da região da Palestina, Cazaquistão, Afeganistão, pelos Estados Unidos, quando aconteceu lá a queda das Torres Gêmeas. E geralmente todo mundo lembra o que estava fazendo no dia exato, na hora exata que caíram as torres. E o foco da disputa tem atribuição religiosa, mas a religiosidade foi utilizada como mecanismo. O foco era a questão do petróleo, tá bom? O foco era a questão do petróleo, porque essas regiões do Oriente Médio são regiões petrolíferas originárias. E a nação americana precisava do petróleo para fazer aumentar o seu poder econômico e industrial. E ele começou a invadir essas regiões. Só que são regiões radicais devido ao extremismo religioso. Aí o que aconteceu? Contra-ataque. E o contra-ataque foi cruel a ponto de matarem milhões de pessoas. E a guerra não terminou. A gente está em 2021, o foco na mídia não é mais esse fenômeno. Que fique bem claro isso. O foco na mídia agora é, infelizmente, esse movimento de pandemia. Mas as guerras ainda estão acontecendo. Os bombardeios ainda estão acontecendo. Tanto que isso daí a gente fala com muito dó no coração, essas regiões bombardeadas, elas não têm quase nada de monumentos históricos da sua época antiga em pé. A grande maioria estão em ruínas. E não é só isso. O número de mortos, o número de órfãos, crianças que cresceram e estão vivendo nos bombardeios, que não sabem o que é outra coisa a não ser o bombardeio. Então, isso é muito grave. Em pleno século XXI, a gente está vivendo isso, tá bom? Meninas, a análise dele deu para entender? A análise do Peter Burke deu para entender? Sim. Tá tudo bem? Tá, sim. Ficou mais claro. Aí, Sim, oi, desculpa. sim, Não, professora. eu estava dizendo que ficou mais claro do que quando eu estava lendo, né, o livro. Relaxa, que é sempre assim, a gente começa a entender de uma forma e depois, porque parece que a leitura é surreal, né, Giovana? Aí a gente tem que abrir um lequezinho assim para a gente entender, mas relaxa que isso é normal, tá? Isso é normal. Tá bom. Aí, olha só, Giovana e Juliana, eu coloquei isso daqui para a gente começar a questionar. Toda guerra tem um objetivo. Isso daí a gente sabe muito bem. Porque se não tivesse um objetivo, esse mundo, essa nação não entraria em guerra. Só que o que a gente precisa entender, o que a gente precisa questionar e questionar a partir desse exato momento é isso daqui, ó. Resta saber se esse tal objetivo é proveitoso para a sociedade ou é proveitoso para o governo. Na opinião de vocês, todo esse mecanismo de guerra, não importa qual guerra seja, não importa qual guerra seja, ele é proveitoso para quem? Na minha opinião, é para o governo. Por quê? Tenta justificar aí de uma forma bem simples. Não, ninguém? Assim, professora, porque se fosse proveitoso assim para a sociedade, os recursos, tudo beneficiaria a sociedade. Mas quando acontece essas questões de guerra, ela acaba beneficiando apenas os governos. E para ti, Giovana? Eu acredito que não. Se são proveitosos para a sociedade, em parte sim, em parte deve ser sim. Pelo fato da conquista, do poder, enfim. Se a gente for analisar, assim, tem ponto
proveitoso para os dois lados, né? Só que, claro, que para a sociedade, de uma forma geral, esse proveito é mínimo. Esse proveito é mínimo. Esse proveito pode estar relacionado aqui, ó. Vou só circular aqui, tá? Esse proveito pode ser relacionado a algum avanço econômico. Geralmente o aparecimento de indústria, crescimento industrial, a modernização da cidade. Geralmente é esse fator. Mas para o governo, ele se torna muito mais poderoso e proveitoso, porque isso daqui é relacionado à questão da disputa pelo poder. Ou aquela nação que vence aquela guerra, ou aquela nação que ajuda uma outra a vencer a guerra, ela se torna toda poderosa. E isso daí faz bem para o ego, entendeu? Faz bem para o ego, porque, na verdade, esses governos eles querem se tornar a questão da superpotência. Superpotência, tá bom? Eu brinco muito... vai ficar em cima da minha interrogação. Eu brinco muito com a questão dos Estados Unidos, porque ele faz umas bondades, entre aspas, de guerra. Lá na Primeira Guerra Mundial, quando a Europa está toda arrasada, destruída, devastada, ele empresta dinheiro para a Europa se reerguer, tanto para a nação perdedora quanto para a nação vencedora. Então, a Europa começa a se industrializar devido à questão econômica dos Estados Unidos. Aí, geralmente, pergunta assim, mas os Estados Unidos, então, é bom moço? Não, ele está incentivando porque ele quer se tornar superpotência. Então, geralmente, não é o governo que participa diretamente da guerra que está se beneficiando também. É o governo que está lá, ó, de tocaia, esperando um bom proveito, esperando a boa oportunidade para se, ó, meter na guerra, entendeu? Conseguiram compreender isso? Sim ou não? Sim. Todo mundo? Giovana e Ju? Sim. Posso passar? Pode. As duas, né? Olha, eu coloquei os nossos exemplos. Eu só coloquei da Primeira e da Segunda Guerra porque o nosso foco não é trabalhar a guerra em si, né? É entender como isso daí está envolvendo nesses mecanismos da chamada da cultura da violência. E eu peguei essa imagem por causa dessa afirmação do general Sherman. E ela é bem pesada. Ele fala assim, ó, somente aqueles que nunca deram tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é um inferno. Aí relaciona com todas aquelas questões que a gente estava analisando dos prejuízos emocionais trazidos por uma guerra. O governo não está preocupado com isso. O governo não está preocupado com toda essa população aqui, ó, com todos esses homens aqui lutando, esses homens aqui nas trincheiras lutando, se tem família, como é que eles vão chegar em casa, o que vai acontecer. Ele não está preocupado com isso. Quando os governos eles mandam as nações para a guerra, eles estão querendo vencer. E somente isso. Tem um relato da Primeira Guerra Mundial de uma moça que ela é bem triste, porque ela havia se casado, ela tinha 20 anos na época, o marido dela tinha 26 anos, e eles se casaram uma semana antes dele ir para a guerra. E naquela época os casamentos eram armados, né? Era questão de família e tudo mais. Então eles não se conheciam, aí eles se casaram, eles ficaram juntos uma semana e passaram a lua de mel. No dia seguinte dessa lua de mel, ele já foi para a questão do campo de guerra. E depois de cerca de 4 meses dele na guerra, ela só recebeu a mochila dele ensanguentada, toda ensanguentada. Então, assim, os casamentos eram destruídos, o momento chamado de enlutamento era muito gigantesco. Claro, no relato dela, ela fala que ela depois conseguiu se reerguer, foi estudar em Cambridge, se tornou uma grande analista política, se casou de novo, mas ela evitava entrar
no hotel onde eles passaram a lua de mel e no restaurante onde eles foram apresentados. E aí a gente volta para analisar. E nenhum sistema de governo se preocupa com isso. Tá bom? Entenderam isso ou não? Sim, professora. Perfeitamente, professora. É triste, né? Muito. Eu acho. Muito. Eu acho, assim, pesado demais. Aí eu coloquei aqui, ó, 4 imagens da Segunda Guerra Mundial. Essa imagem que são dos órfãos da guerra, crianças que, claro, tiveram que aprender, né, a conviver sozinhas por causa dos escombros, a mortalidade. Aqui é a imagem mais chocante da Segunda Guerra Mundial do campo de concentração. Então, tinha a questão da discriminação racial, discriminação social muito grande, principalmente contra os judeus, e tem diversos relatos aí de perseguição dos judeus. Até aquele diário da Anne Frank, ele é muito legal sobre isso. E a Anne Frank era muito inteligente quando ela fez os relatos dela. Mas, enfim, aqui o campo de concentração. Isso daqui era a entrada do campo de concentração principal na Alemanha, que é o campo de concentração de Stahlhof. Hoje em dia, ele é o Museu do Holocausto, tá bom? Ele é o Museu do Holocausto. E aqui é a Câmara de Gás, tá bom? A Câmara de Gás. Não eram todos os campos de concentração que tinha a Câmara de Gás. Eram só os maiores. Os menores, quando eles queriam, por ordem do Hitler, se livrar desse aumento populacional no campo de concentração, eles tinham o crematório, que eram as fornalhas. Aí eles sorteavam os números e essas pessoas sorteadas, eles iam direto para os fornos. Na câmara de gás, era a mesma situação, só que o modo de extermínio era diferente, tá bom? O modo de extermínio era diferente. Enfim, vou passar essas imagens, tá? Que eu só coloquei porque era necessário. Posso? Pode. Olha só. Aí vem a fala do nosso amigo Peter Burke. A guerra é um fenômeno cultural, tá bom? É um fenômeno cultural, e eu acrescentaria, é um fenômeno cultural dos governos autoritários, tá bom? Dos governos autoritários. E geralmente, voltando ao que a gente já analisou, geralmente esses governos autoritários são governos que analisam o princípio do nacionalismo, Essas duas ideias, por favor, não esqueçam, tá bom? Esses dois princípios não esqueçam. Aí isso daqui é um fragmento dele mesmo, ó, do próprio livro. A violência é vista como a erupção de um vulcão, a expressão de impulsos humanos que nada tem a ver com cultura. É o que a gente bateu na tecla. Não tem nada a ver com cultura. Esse fenômeno de guerra não é a valorização cultural, é a valorização de governos autoritários, tá bom? Que utilizam esse elemento de cultura, perseguição cultural, para se sobressair entre os seus povos. Meninas, entenderam isso ou não? Sim, professora. Tá tudo bem Mas até não aí? passe não, que eu tô anotando aqui. Não, sem problema, Ju, sem problema. Só me avisa, tá bom? Professora, a Oi. senhora disse que a guerra não tem nada a ver com cultura. Mas aqui em cima tá, a guerra é um fenômeno cultural. Não Quando a entendi. gente fala assim, Giovana, que a guerra não tem nada a ver com cultura, com a valorização cultural. Porque geralmente a gente diz assim, ó, um fenômeno de guerra, qualquer que seja ela, é para valorizar o elemento cultural de X nação. Mas na entrelinha, a guerra nada mais é do que um sistema autoritário querendo se prevalecer sobre os outros determinados sistemas, entendeu? Sim, entendi agora. Pronto.
Professor, então, no caso, aí era para ser dessa maneira, para ser um fenômeno cultural, porém, na realidade, não é isso que ocorre. Isso, tá bom? Não é isso que ocorre, são disputas entre os governos, né? Eu só estou esperando, tá? Eu acho que a Juliana que estava anotando, é quando ela me der o ok, Isso, um minutinho. sem problema, Ju. Já, professora. Obrigada, Ju. Continuando aqui a nossa questão de violência, olha só. Tudo aquilo que a gente analisou, tudo aquilo que a gente analisou está atrelado só nessa frase. Aí eu volto a falar, essa frase não é minha, não fui eu que pensei nessa grandiosa frase. Foi o nosso amigo Peter Burke, tá bom? Ele falava assim, ó, a violência chama atenção para os seus simbolismos, seus participantes e ideologias religiosas ou não, seus tumultos coletivos como rituais de limpeza e purificação da comunidade. Aí a gente tem um exemplo claríssimo desse ritual de limpeza e purificação, quando a gente coloca aqui, ó, a nossa Segunda Guerra Mundial como exemplo. Consegue fazer essa associação ou não? Se não conseguir, me avisa. Seja sincero comigo. Vai. Não, professor, você poderia explicar de novo? Para sempre, já vai. Olha só. Ei, Giovana, o foco dessa guerra aqui, ó, o foco dessa guerra aqui era o foco de perseguição, vou anotar, tá? Perseguição é só o exemplo. Perseguição racial. O rapazinho chamado de Hitler, ele perseguia algumas raças. Algumas raças. E depois eu já venho para o conceito de raça para a gente analisar como não existe. Mas ele perseguia a chamada raça asiática, africana, os chamados ciganos. Peraí que eu escrevi errado. Ciganos. Os chamados ciganos e também os chamados, claro, infelizmente, judeus. E tem as outras, tá? As mulheres, crianças, ele não era muito favorável aí. Lembrando que ele não é alemão, ele é austríaco, tá? Mas ele tem essa ideia da perseguição racial. Aí, quando a gente lê esse fragmento, Ju, quando a gente lê esse fragmento, fala bem assim, ó, violência chama atenção para os seus simbolismos, aquela ideia dos atos simbólicos de autoridade, atos simbólicos de autoridade, chamando a intenção dos princípios nacionalistas, tá bom? Os princípios ou as ideias nacionalistas. Seus participantes e ideologias religiosas ou não, dizendo que a ação da violência pode ser provocada por esses atos de religiosidade contrário ou não, tumultos coletivos que seria as chamadas guerras individuais. Aí, é claro que entra numa confusão assim. Está falando que é tumulto coletivo, como a senhora está falando que são as guerras individuais? Seria aqueles tumultos coletivos de uma comunidade, mas provocadas por guerras privadas, guerras interiores àquela pessoa. Não concordar com algum ato social,
ou a questão, assim, daquelas intrigas mesmo de sociedade, tá bom? Aí, continuando aqui, ó. Ou como rituais de limpeza e purificação. Limpeza e purificação com aquela tentativa de tornar uma sociedade pura, uma sociedade pura, tá bom? Aí, Ju, eu coloquei aqui só o exemplo de um movimento. Eu vou dar outro exemplo, a questão da Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler, ele mandou realmente perseguir os judeus. Os judeus foi o foco da perseguição dele, porque ele falava que os judeus ele estava tornando o ambiente europeu um ambiente impuro, tá? E por isso eles deveriam ser exterminados. Por isso ele deveria ser exterminado. Mas para a mídia local, ele não falava que estava acontecendo isso. Tanto que ele falava que o campo de concentração era centro educativo. Então, olha o belo centro educativo que ele estava arrumando, né? Aí, então, eu coloquei aqui, ó, Segunda Guerra Mundial, perseguição racial, asiática, africana, ciganos e judeus. Tem outro exemplo? Tem um outro exemplo. Tem um exemplo antes da Segunda Guerra Mundial, que é lá em meados do século XIX, num período de colonização da região do Congo. E isso pega para hoje, tá? Região do Congo. A região do Congo era dominada pelo um belga, tá bom? Esse rei belga, ele foi extremamente cruel. Ele era tão cruel que ele chegava a mandar esquartejar a qualquer pessoa que não extraísse a quantidade de ouro que ele desejava. E ele mandava cortar principalmente as mãos e os braços. E se tivesse essas mãos e os braços degolados, cortados mesmo, né, nesse período, ele mandava de presente para a família. Ele mandava colocar numa caixa, colocava um laço vermelho e dava de presente para a família daquela cultura. Por que ele fazia isso? Porque ele falava que os negros não eram gente, que negros eram mercadorias. Então ele podia fazer o que ele bem entendesse com esses negros. Esse rei belga é o chamado rei Leopoldo II. Leopoldo II. Por que eu disse que tem relação com hoje? Porque a imagem do Leopoldo, uma estátua do Leopoldo, ele ficava no centro da capital belga, tá bom? E era uma estátua realmente bonita, tá bom? Realmente bonita, porque o crescimento e desenvolvimento da região da Bélgica durante o século XIX foi em virtude da exploração da região do Congo, principalmente da extração de ouro e prata. E o que aconteceu? Eu não sei se vocês lembram, mas os fenômenos passados, os movimentos passados, do ano passado, minto, com aquela morte daquele segurança negro que ele foi asfixiado com pisão no pescoço meu Deus, de um segurança americano, levou em pauta todas essas questões raciais. E essas questões raciais fizeram com que o governo belga derrubasse a imagem de Leopoldo da sua região. E a imagem do Leopoldo, ela permaneceu em pé desde o século XIX e só foi retirada no ano passado. E por causa daquele fervor de revoltas sociais, naquele lema de vidas negras importam. Agora, conseguiu entender, Ju, toda essa análise? Sim ou não? Sim, professora, agora ficou bem mais claro agora. E um outro detalhe, Ju, só para a gente finalizar, que uma coisa vai puxando a outra e a gente vai filosofando aqui. Esse termo aqui, ó, esse termo de raça, perseguição racial, ela não existe, tá bom? Porque lá por volta do século XIX, do início do século XIX, eles falavam, a teoria científica, ela falava assim, existe a raça branca, a raça europeia, a raça negra, asiática e tananã. A partir do início do século XX, esse conceito de raça caiu por terra. Caiu por terra por dizer o seguinte,
não existe raças humanas, existe humano, e pronto, acabou. E com a questão de asiático, europeu, americano e sabe Deus o quê? Isso daí são grupos étnicos, não são raças humanas. Então, eu não posso incentivar uma disputa ou um conflito racial, porque isso não existe. Entendeu? Agora? Entendi. Aí, no Tá. caso, esse texto que a senhora colocou aí no slide é o pensamento, né, de Peter. É o pensamento dele. Mas a análise dele, que a gente fez essa análise todinha aqui, tá compreendida, Ju e Giovana? Sim, tá. Tá, né? Eu posso avançar, Ju, ou tu tá anotando? Não, já terminei. Tá? Então posso, né? Giovana não me deu ok. Tá tudo bem, Giovana? Pode avançar. Obrigada, amor. Aí, continuando agora, a situação amenizou, tá bom? A situação amenizou. Que ele, nesse próprio capítulo, ele fala da questão de vários teores históricos. Então, ele fala assim, ó, da cultura das emoções, das lágrimas, do amor, da inveja, da crueldade, do choro e do medo. Aí a gente lembra de um certo questionamento, e até pega o exemplo lá do início da aula da Giovana. Por quê? Porque os elementos emocionais, a cultura emocional que a gente carrega, ela interfere diretamente no nosso cotidiano. Então, a gente pode atribuir esse questionamento aqui, ó. As emoções também têm história. Como assim? Tudo que está ao nosso redor, ele vai recordar alguma coisa. Nem que seja um vestuário, um odor de uma comida, o odor de um perfume, a questão de como pronuncia teu nome, tudo isso te traz recordações. E se esse elemento te traz recordações, esse elemento é fator histórico, entendeu? Sim ou não? Sim, professor. E Sim. a gente quase não se atrela a isso, né? Tem um livrinho, eu gosto muito desse livro. Eu li na época da faculdade, só que eu não consigo esquecer dele, porque ele era, na época eu era, acho, bem imatura, aí eu achava graça, e hoje em dia eu consigo entender, que o livro é a História dos Odores. Aí eu questionava muito, eu disse, mas para que alguém vai escrever um livro de história dos odores? E depois, claro, que eu fui entender o motivo, né? Que ele está falando do crescimento da Europa medieval através dos odores, porque aí vem os elementos culturais, que na Idade Média a população não tomava banho. E a gente pensa assim, ele não tomava banho porque era muito frio. Sim, a sociedade era muito fria, não tinha o tal do aquecimento global, então era realmente muito frio. Mas a população não tomava banho porque eles tinham a cultura que se tomasse banho, a água levava a sua alma embora. É uma cultura bem estranha, mas tudo bem. Levava a sua alma embora. Então, eles não tomavam banho. Aí, isso daí gerou uma série de doenças, as pragas, a peste negra e tudo mais, que dizimou aquela nação. Mas isso daí está atrelado nesse fator aqui, ó, da cultura das emoções. Tá bom? Bonitinho isso, né? Posso avançar? Pode, Pode. professor. Falaram juntas hoje. Olha só, aí sobre a cultura das emoções, a gente tem essas 4 ideias centrais. Primeiro, a ênfase das emoções de modo geral, tá bom? Todos os nossos sentidos emocionais interferem nessa questão social, interferem nessa questão econômica e política. A gente sempre tem que estar atrelado a isso, sempre estar atrelado a isso, na importância relativa dos sentimentos específicos, porque isso daqui pode ocasionar a questão da manifestação de algum problema, e esse problema pode ser gigantesco, ou esse problema pode ser de ordem individual. Como assim? Se for daquela ordem coletiva, esse sentimento específico pode estar atribuído a uns fatores de uma guerra, pode estar atribuído ao fator de uma guerra. Se a gente for analisar
de uma ordem pessoal, esses problemas podem estar acontecendo de uma ordem sendo provocada por uma depressão. E isso tudo deve ser analisado pelo teor histórico, tá bom? A professora tem exemplo de fenômenos que aconteceram a partir dessa relação? Tenho. A negação lá do Hitler de ser aceito na Academia de Belas Artes foi uma importância relativa dos sentimentos. Ele ficou revoltadíssimo. E ele ficou tão revoltado que ele passou a organizar o Partido Nazista. Então, foi um sentimento de rejeição. Conseguiram perceber isso ou não? Agora sim. Quer um exemplo nacional, um exemplo nosso? Agora, o exemplo nosso é mais engraçadinho, tá? O exemplo nosso. A independência do Brasil. A nossa independência está atrelada a sentimentos específicos. Como assim? O Dom Pedro I, eu brinco que o Dom Pedro I ele não valia nada, sabe? Ele tinha 69 amantes. Coitadinha da Leopoldina. 69 amantes, gente. Isso daí, pelo amor de Deus. Ele tinha 69 amantes, mas ele tinha uma amante oficial, que essa amante oficial era a Domitila. E segundo as lendas, ele era morto de apaixonado pela Domitila. Aí o que acontece? A Domitila está pressionando para que ele a reconheça como imperatriz do Brasil. Então ele deveria cancelar o casamento dele com a Leopoldina. Só que isso daí ia provocar uma revolta generalizada. Aí o que aconteceu? Na semana da independência, ele foi lá na região de Santos, que era onde ficava a moradia da Domitila, a amante dele, para, digamos assim, aceitar ela. E ela quebra todo tipo de relacionamento. Ela fala que não quer mais, que ela tinha que ser reconhecida, aquele negócio todo. E ele sai de lá revoltadíssimo, deprimido, cabisbaixo e tudo mais. Aí ele tem uma infecção estomacal gravíssima. Dentro desse mesmo percurso, ele é ameaçado pelo parlamento português e pelo parlamento brasileiro. Aí o resultado de tudo isso, ele decretou a independência do Brasil. Só que ele decretou a independência do Brasil não daquela forma pomposa que a gente vê nos livros de história. Ele simplesmente escreveu um documento, declaro hoje que o Brasil se torna uma nação independente. Acabou. Pronto, acabou. E por que ele fez isso? Porque ele estava sendo pressionado de todos os lados, tá bom? Tudo bem até aí? Entendi. Sim. Quando eu falo isso... É engraçado, né? Quando eu falo isso, os meninos falam assim, a minha vida acabou, me mentiram a vida inteira. Mentiram, desculpa, tá? É exatamente o que eu pensei. Não é porque, Giovana, a história que a gente estuda no colégio é uma história tradicional, tá bom? É uma história tradicional. E pelo fato de ser a história tradicional, tem aquele quadro Independência ou Morte, Grito do Ipiranga, que deram um ato pomposo, simbólico, lindo, maravilhoso para a questão da independência. Porque se falasse lá para Portugal que a independência do Brasil foi assim, porque o Dom Pedro I levou um fora da Domitila, estava com dor de barriga, estava sendo ameaçado por todos os lados, o Brasil não ia ter credibilidade, entendeu? Aí inventaram toda aquela armação lá, do Grito do Ipiranga, nas margens plácidas. Tudo migué, tá? Tudo migué. Mas bora aqui, ó. Isso daqui tá ok, né? Sim. Terceiro pontinho. Controle ou administração das emoções. A gente tem os dois exemplos aí para significar isso pra gente, né? Que os dois não conseguiram controlar suas emoções. Aí, ó, os sabores e odores também são elementos culturais. Isso eu acho legal, porque geralmente a gente lembra da comida da avó. Né? É verdade. É verdade, verdade, verdade. Meninas, esses 4 pontos, tá tranquilo? Sim, tranquilo. Posso avançar? Está sim, pode. Aí eu coloquei aqui só para a gente matar, ó. O cheiro é cultural, no sentido de odores. Estão investidos em valores culturais da mesma forma como o cheiro é histórico, porque suas associações mudam com o tempo. É tudo aquilo que a gente analisou.
Conseguiram compreender agora essa frase do Peter Burke? Sim. 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 Posso passar, Ju? Porque a gente já analisou isso daí tudinho. Tô perguntando da Ju porque ela anota. A Giovana também deve anotar, né, Giovana? Eu tô anotando Pode. também. Giovana, então tu me avisa, tá bom? Tá, tudo bem. Porque, professora, na verdade, eu anotei algumas partes do livro, então a senhora só está falando e só está esclarecendo o que eu li, não entendi, ou então entendi algo e eu estou entendendo outro agora. Ah, que bom, Giovana. Fico feliz. A gente está aí para isso, né? Só me avisa quando tu terminares, tá bom? Já, professora. Já, obrigada. Olha só, isso daí também é interessante para a gente. E aí a gente pode analisar rápido ou não, depende. A narrativa volta para dar voz às pessoas comuns, histórias de vida, narrativas culturais, suas estruturas e versões que interfere a percepção do leitor. O que a gente está querendo dizer com isso? Eu e o Peter Burke, que por muito tempo, por muito, mas muito tempo, esse elemento história, ele era marcado pelos grandes fatos e pelas grandes, escrevi aqui embaixo, tá? E pelas grandes personalidades. Além de tudo isso, história era marcado pelos chamados grandes governos. A vida cotidiana, a vida particular, aquela pessoa comum, trabalhadora, que luta e que não sei o quê, ela era deixada de lado. E a sua vida não importava em nada. O que ela fazia, o que deixava de fazer, não interferia em nada em um âmbito social. A partir de uma inovação histórica, que é chamada de nova história cultural, a história passou a ser analisada por essas pessoas sem grande visibilidade social, digamos assim, pelas pessoas comuns. Então, a história passou a ser marcada também pelos grandes fatos, grandes personalidades e pelos grandes governos, mas também passou a ser marcada pelas pessoas comuns, tá bom? Pelas pessoas comuns. E isso daí foi um avanço histórico muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que a gente fala que história é análise de um mundo social, esse mundo social não é organizado só por grandes fatos ou personalidades ou governos. Essa história é marcada por pessoas, seja elas pessoas de grande credibilidade ou seja elas de pessoas de comuns. E isso tudo deve ser muito bem analisado. Então, hoje em dia, tudo que está acontecendo hoje, ele já está relatado nos livros, tá bom? Já estão relatados nos livros didáticos. E eles já estão relatados de uma outra forma. E a outra forma é como é que isso interfere na vida de uma sociedade? Esse tipo de governo, esse tipo econômico, esse tipo social, como é que interfere na minha vida e na vida da sociedade? Coisas que isso, antes do século XIX, isso daí nunca foi pensado, tá bom?
Por isso que a gente fala aqui, ó, dessa narrativa para dar voz às pessoas comuns. Conseguiram entender isso? Sim ou não, galera? Sim, professora. Vocês estão anotando Eu agora, entendi né? mais ou menos, professora. Ju, o que tu não entendeu, Ju? Esse ponto que a senhora falou a respeito da história, grandes fatos, personalidade. Ju, olha para mim, analisa junto comigo. Quando vocês estudavam história no colégio, não era sempre marcado pelas pessoas que marcaram aquela época? Sim, Essa história que vocês estudaram é a chamada história tradicional. Vocês estudaram, eu estudei e a gente foi feliz para sempre. A gente não criticava isso. Então a gente falava assim, ó, o Dom Pedro foi o fulano X, Getúlio Vargas foi o X, a gente exaltava a imagem deles, mas não criticava. Era como se essas pessoas não tivessem defeitos nenhum, tá bom? Fossem pessoas assim, como se a todas gente apenas poderosas. tivesse que aceitar, né? Isso, como se a gente Entendi. tivesse apenas que aceitar. Hoje em dia, além da gente poder criticar essas personalidades, tá bom? Essas personalidades, a gente também pode analisar que o fato histórico é marcado por pessoas comuns, entendeu? Então, assim, hoje em dia, tem diversos livros que falam dessas personalidades com uma outra visão, com uma outra visão. E uma visão que foi uma pessoa comum, que cometeu erro, que era líder do governo, mas tinha problema psicológico, tinha problema disso, tinha problema daquilo. Por exemplo, volta lá para o Dom Pedro. Quando vocês estudaram, quando eu estudei, o Dom Pedro era herói nacional. Oh, ele decretou a independência, herói nacional. Hoje em dia, as biografias do Dom Pedro falam, assim, da sua importância histórica pelo fato dele ter decretado a independência, mas também fala a sua imagem como pessoa comum, que ele era inseguro, ele tinha problema psicológico, ele tinha o que a gente chama hoje de TDAH, ele era hiperativo, ele era mulherengo, entendeu? Esses fatos nunca na vida foram relacionados. E como é que a gente consegue analisar esses fatos? Através de relatos de pessoas comuns que viveram com essas grandes personalidades. Entendeu agora? Ah, sim, agora ficou mais claro. Então tá de boa, Obrigada. né? Beijo. Ei, meninos, só uma observação. Ju, tu tá copiando isso? Giovana também? Já terminei. Eu terminei. Então, olha só, bora porque falta 4 minutinhos e eu sei que cansa. Então, eu vou anotar onde a gente parou, tá bom? Falta só isso. Ah, só falta isso. Vocês deixam eu analisar esse último? Sim, Sim, professora. Se passar 5 minutinhos, não me matem não, tá bom? Olha só, então, é o que a gente analisou. A história é feita de fatos, de notícias, que interferem diretamente na nossa sociedade, no cotidiano, na economia e na política. É o que a gente chama, e o que o Peter Book chama, de cultura da notícia, tá bom? Cultura da notícia. A história é relatada por fatos históricos. E esses fatos históricos é o que a gente atribui à questão de documentos, tá bom? Tudo é relacionado a documento. Tudo que está ao nosso redor é documento. Documento histórico. A questão é a sua importância, a sua relevância para aquele determinado fato. Então, todos esses fatos, devido à sua importância, ele pode interferir diretamente ou indiretamente no âmbito social, como essa sociedade vai passar a ser organizada ou não, na questão do cotidiano daquela sociedade, se ela vai se tornar mais reprimida, se ela vai se tornar mais libertária, se ela vai se tornar mais radical ou não, na questão da economia, principalmente dos seus avanços econômicos, e na questão política, tá bom? Eu acho que isso daqui tá tranquilo, né? Só me confirmem isso. sim. Sim, Só tava anotando. Tá? Eu só queria pedir 3 coisinhas de vocês para a próxima quinta.
Não é muita coisa não, eu prometo. Já, professora. Já? As duas, Ju e Giovana? Já, professora. Obrigada. Meninas, são essas 3 questões que eu queria que vocês respondessem, tá bom? Ó, se não der para anotar agora, se não conseguirem, eu mando lá no portal de vocês também, tá? Eu vou deixar lá no portal também. Ah, isso daqui eu quero analisar com vocês antes de começar o próximo conteúdo, na quinta-feira, tá bom? Tá, Tá, aí, no pra caso, gente... Pode falar. é para a gente responder e anexar lá no portal, professor, Por ou vai favor. ser comentado na... Os dois, o Giovana e Juliana, anexa lá, tá bom? Anexa lá, porque isso daqui computa como a nota parcial de vocês, uma das notas parciais de vocês, né? E também a gente discute isso antes, tá bom? Tá bom. Já tá lá, né, professora? Ainda não, mas eu vou, porque eu não coloquei no Word, tá bom? Eu não coloquei no Word. Mas aí eu só copiar e colar pro Word, aí eu coloco lá, tá bom? Tá bom, então. Ah, e os slides do capítulo 2 do livro e do capítulo 6, eu também vou anexar, tá? Tudo bem, professora. Tá. Obrigada. Então, pronto. Meninas, bom resto de semana. Vão descansar. Beijos Obrigada, e abraços. Muito Obrigada, tá bom? obrigada por Boa tudo, noite. professora.